E aí, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. E o assunto de hoje seria a estatística descritiva, né? Na última semana a gente aprendeu a construir tabelas de dupla entrada, representar os dados de uma pesquisa em forma de tabela, no formato de tabela, e hoje a gente vai representar através de gráficos, né? Que basicamente vai ser aí uma forma mais rápida de enxergar o comportamento daquela pesquisa, né? Só temos que tomar muito cuidado porque na estatística, hoje em dia, os gráficos eles são utilizados para facilitar o entendimento, mas também para esconder algumas informações. E uma das maneiras que é utilizado para para esconder essas informações é utilizar aí porcentagem, né? Se a pesquisa ela faz aí uma pesquisa de voto, por exemplo, numa eleição, e ela considera apenas 1.000 entrevistados, e dependendo de onde ela vai fazer aquela pesquisa, se ele faz num bairro onde é classe média alta, pode ser que um candidato seja tendencioso, né, naquele conjunto ali de dados que eu for coletar. E se for dependendo de uma como é que eu posso dizer, de uma estrutura, um bairro, por exemplo, né, que seja de renda baixa, então pode ser que aquele candidato que seja mais populista tenha uma quantidade maior de votos. Então, a estatística também é utilizada para fazer esses esquemas, né? Assim, dependendo qual é o objetivo de quem está fazendo essa pesquisa. Mas quando a gente fala em estatística descritiva, a gente vai descrever esses dados de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais visual, que seja mais apresentável, para não ficar aquele negócio de ficar muito escrito, apresenta o rol, apresenta a tabela. Até a tabela já é um pouco mais fácil de eu entender, né? Mas para quem não gosta de matemática, tudo é difícil, né? Então, o gráfico, a gente consegue aí, pelo menos, destacar alguns pontos importantes. O primeiro gráfico que a gente vai ver é o gráfico de barras. Então, antigamente ele era chamado de gráfico de coluna, né? Então, hoje é chamado de gráfico de barras verticais. Também tem as barras horizontais, a gente vai ver eles ali. No livro do Bussab, ele fala de alguns tipos de gráfico e especifica que dependendo da minha variável que eu estou analisando, eu vou ter uma recomendação melhor para utilizar certo tipo de gráfico, né? Então, ele divide aqui em duas, basicamente. Quando eu tenho as variáveis qualitativas, então o recomendado é utilizar ou um gráfico de barras verticais, ou até mesmo um gráfico que a gente chama gráfico de pizza, né? Que na verdade chama gráfico de setores. Então, a gente pode fazer essa utilização desses dois aqui. Já para as variáveis quantitativas, aí a gente já tem uma gama maior. Então, essa gama pode ser gráfico de barras verticais, barras horizontais, pode ser de setor, de segmento, pode ser ramo-folha, que a gente vai ver aqui. Tá? Então, esse primeiro gráfico, barras verticais, ele representa o número de filhos de uma pesquisa que foi dada. Então, nós temos aqui, nesse material dessa semana, tem a tabela para vocês analisarem os dias, né? Deixa eu até colocar ela aqui, ó. É essa tabela aqui de todos aqueles gráficos que a gente já viu nas outras semanas. Então, nós temos aqui esse gráfico que pode ser representado por colunas. Então, essas colunas, elas devem ter o mesmo comprimento, tá? Você não pode construir uma coluna assim, a outra coluna mais grossa. Então, por padrão, a gente tem aí o mesmo comprimento, a gente discrimina no eixo X, no caso das barras verticais, as quantidades, as frequências que a gente tem, e em cima a gente coloca uma escala, né, no meu eixo Y para saber o tamanho dessa coluna, se vai mais para cima, se vai mais para baixo, dependendo da minha coleta de dados, né, meus dados ali apresentados naquela pesquisa. Então, essa é uma maneira de fazer o gráfico de colunas, tá? O gráfico de barras verticais. Uma coisa que vocês vão encontrar no exercício são gráficos de barras, só que de dispersão unidimensional. O que é isso? Em vez de a gente considerar já as duas variáveis, x e y, né? Seriam as duas grandezas ali, posso considerar aqui dessa maneira
onde eu tenho apenas uma escala representando uma dimensão, né, onde eu tenho pontinhos aqui que representam a quantidade que coloca de cada filho, né, de cada variável e o número de filhos. Esse númerozinho que a gente coloca aqui em cima, ele é chamado de rótulo. Então, se eu vou fazer um pontinho para representar o meu conjunto de dados, eu tenho que escrever ali quantas pessoas tem aquela quantidade de filhos, né? Então, no Excel mesmo, a gente encontra lá como rótulo. A segunda variação dessa dispersão unidimensional já seria não colocando o rótulo, mas sim a quantidade exata de dados daquela pesquisa. Então, 0 filhos aqui, eu tenho 4, eu vou fazer 4 pontinhos, né? Ou 4 desenhos que eu quiser. E a terceira seria representar ela através de pares ordenados, né? Perceba que eu não cheguei a fazer a coluna, eu estou fazendo uma dispersão unidimensional. Então, eu faço aqui o meu plano cartesiano com eixo x e eixo y e represento ele como pares ordenados, né? Então, aqui a gente teria 1 e 5, essa de cá 2 e 7, esse par ordenado 3 e 3, 4 não tem nenhum, e 5, par ordenado 5 e 1. Tá? Então, nos exercícios, quando pedir isso, dispersão unidimensional, você já sabe que é esses pontinhos que a gente faz. Não vamos chegar a construir nem as colunas, tá bom? Outra variável que a gente pode fazer. Quando a gente trabalha com frequências, dependendo do conjunto de dados, se for muito grande, a gente estiver trabalhando com frequências, como a gente viu na última semana, né? Referente aqui às frequências absolutas, relativas, acumuladas ou não, tenho as minhas classes, então eu vou representar, vou construir esse meu gráfico de colunas, né? Respeitando essas classes aqui. Então, se eu for fazer aqui uma escala de 4 em 4, vamos dizer assim, a largura dessa coluna tem que obedecer aos limites inferior e superior, né? 4 e 8. Então, você faz ali através daquela classe que você determinou. Então, de 4 e 8, depois você faz de 8 para 12. Vocês vão perceber que mesmo essa 4 e 8, quando a gente vai emendando uma na outra, assim, já é outro tipo de gráfico que a gente chama histograma, já que eu falo sobre ele, tá? Então, temos uma tabela também aqui em frequência. Aqui uma tabela quase completa, né? A classe dos salários, a frequência, a absoluta, e aqui a frequência relativa. Só não tem a acumulada. Como que a gente vai considerar para fazer alguns tipos de gráfico? Quando eu tenho intervalos de classe, eu sempre vou considerar o ponto médio dessa classe. Então, como é que eu calculo esse ponto médio? Eu pego o valor final, tiro o valor inicial e divido por 2, que é como se eu estivesse calculando a média. Nesse caso aqui da primeira classe, eu teria 8 menos 4 dividido por 2. Então, me daria que o ponto médio seria 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, você pode pegar a classe inferior e somar com esse resultado. Você vai ter aqui o ponto médio. Outra forma de calcular, que eu prefiro essa, que é mais fácil, é você somar as duas e dividir por 2. E já dá exatamente o ponto médio, né? Então, eu vou somar aqui 8 com 4, vai dar 12, por 2 vai dar 6. Então, aqui eu tenho meu ponto médio 6, 10, 14, 18 e 22, para esse conjunto de dados referente àquela quantidade de salários, tá? Se eu for representar isso, então, em vez de escrever o 4 e o 8 junto, conforme acabei de mostrar para você, porque se eu for começar aqui no 4, for acabar essa coluna no 8, a próxima coluna eu já preciso começar no 8 para acabar no 10. Então, dessa forma aqui, 10 não, no 12, né? Está indo de 4 em 4. Então, eu teria aqui colunas emendadas, que já não é o gráfico de colunas, isso aqui é histograma, já que eu falo novamente, tá bom? Então, eu posso considerar o quê? Aquele valor mediano. Então, eu vou fazer a minha coluna referente ao 6, depois referente ao 10, ao 14, ao 18 e ao 22, justamente para representar ali o ponto médio daquele intervalo de classes que eu fiz. Se eu faço junto dessa maneira, uma coluna emendada na outra, aí eu já tenho um histograma, que é esse gráfico aqui de baixo. Ó. Então, eu vou começar no 4 e finalizar no 8.
Do 8 ao 12 eu já tenho outro intervalo, do 12 ao 16, 16 ao 20, do 20 ao 24. Então, a gente tem aqui exatamente o meu histograma. Então, quando pedir para calcular o histograma, é só você fazer um gráfico de colunas juntas. Então, a ideia é que o comprimento dela seja o mesmo, inclusive a distância dela do zero. Vamos supor que o primeiro valor seja 96, não fosse 4. Vocês vão encontrar em muitos livros aí, um negocinho assim, ó, sai do zero, aí você tem tipo umas ondinhas ali para representar um intervalo, e aqui começaria no 96. É uma das formas de representar também valores que estão lá na frente, né? Se o meu primeiro valor não está próximo do eixo, do zero, então eu posso representar ali como se fosse um intervalo, tá? Passar aquele intervalinho até chegar no primeiro resultado aqui. Aqui nesse histograma foi colocado o rótulo, né, em porcentagem, pode colocar o rótulo em frequência absoluta, não tem problema nenhum, desde que você especifique aqui nessa grandeza. Então, nós temos a grandeza de salário e aqui a densidade da frequência. Na verdade, seria a quantidade de dados que eu tenho daquela classe, daquela frequência que eu acabei de fazer. Certo? Então, uma pesquisa desse cunho aqui, ó, nós temos muitas variáveis: estado civil, grau de instrução, número de filhos, salário, idade em anos e meses, região de procedência. Se a gente for pensar em idade, fica muito complicado fazer uma linha para esses 36 dados. Então, se eu quisesse fazer aqui com a idade, eu optaria pela classe. Se eu quisesse fazer de números de filhos, então eu tenho 0 filhos ou 5 filhos, então já não compensaria eu fazer intervalo de classe. Então, isso que eu estou falando, cada escolha é uma escolha. O salário também já não compensaria 36 salários diferentes. Então, estabeleceria aí uma classe, né? As classes. Se a gente pensar em relação aos salários, a gente tem uma outra forma de representar, que o Gustavo traz para a gente, que é o gráfico de ramo e folhas. Então, esse ramo e folhas aqui, como que eu faço ele? Se eu analisar aqui essa minha tabela, dos dados aqui, eu tenho, por exemplo, que o salário dessa primeira pessoa aqui é 4 inteiros, e da segunda já é 4,56. O ramo folhas, ele vai pegar o quê? O número inteiro, que é o 4, e vai trabalhar, e esse vai ser o ramo, e a parte decimal seria as folhas. Então, aqui a gente tem o 4 relacionado com o 00 e o 56, que representa aqui a parte decimal do primeiro e a parte decimal do segundo. Essa é uma maneira de enxugar os meus dados, ao mesmo tempo apresentar todos os dados. Então, o 5 eu vou ter um ramo de 5 e 2 folhas. O 6 eu vou ter um ramo de 6 e 3 folhas. Então, se a gente representar esses dados no ramo e folhas, a gente consegue todos os 36 dados. A gente consegue todos os 36 dados, dividindo ele em ramos, que representariam os inteiros, e as folhas, que representaria os decimais. E aqui a gente tem algumas considerações que a gente consegue observar fazendo o gráfico de ramo e folhas, tá? Se eu analisar aqui essa de número de filhos de novo, ó, eu vou utilizar ela aqui. No livro do Bussab não apresenta isso pra gente, então eu fiz no Excel. A gente constrói uma tabela no Excel e clica num botão lá, ele já dá o tipo de gráfico que a gente quer. Então, a gente pode fazer também barras horizontais, que é chamado antigamente era chamado de gráfico de barras, né? Outra forma de escrevê-lo seria o gráfico de segmento. Isso daqui é interessante quando a gente quiser analisar uma linha de tempo daquelas variáveis. Vamos supor, se eu quero falar sobre um gráfico de cotação do dólar, então seria interessante eu observar o que tinha antes, o que tinha depois. Então, eu construo uma linha representando essa variação de um para o outro, né? Então, a gente utiliza aqui o gráfico de segmentos,
que é essa linha formada aqui pelo número de filhos. E eu posso utilizar também o gráfico de pizza, que é o gráfico de setores. O gráfico de setores, ele dá um panorama para a gente do total, que vai ser a pizza inteira, né, o setor inteiro, setor não, o círculo inteiro, e cada setorzinho vai ser um pedaço referente ao todo. Então, se a gente quiser ir representar por porcentagem, fica bem claro que eu perceber aqui cada quantidade de filhos em relação ao total de filhos daquela empresa. Então, a gente utiliza aqui o gráfico de setores. Tranquilo? Vamos construir um gráfico aqui, os gráficos necessários, referente a essa tabela aí, está lá no exercício 5. Vamos construir aqui em forma de coluna, vamos ver o que a gente pode construir em forma de gráfico aqui, essas informações. Então, se eu quiser fazer um gráfico de colunas, que seria barras verticais, eu tenho intervalo de classe, posso considerar o valor médio, né, entre eles. Então, quem vai ser o X? O X vai ser a minha classe, o valor médio ali da minha classe. Então, seria a classe dos salários. E aqui no eixo Y seria a minha frequência, que 0. Então, como que eu acho aqui o ponto médio de 7,5 e 10,5? Então, vou colocar aqui, ponto médio seria 7,5 mais 10,5 dividido por 2. Então, aqui dá 18 dividido por 2, 18 mesmo? É isso, dá 9. Então, eu teria 9, aqui de 10,5 para 13,5 são 4, né? Então, a gente pode calcular aqui 10,5 mais 13,5 dividido por 2, isso dá 24, dividido por 2 vai dar 12. Já perceba aqui que está indo de 3 em 3, né? Então, se eu somar isso aqui, dá 20, dá 30, aqui vai dar 15, aqui dá 36, vai dar 18, ó. Então, como se estivesse indo de 3 em 3. Então, vou ter que fazer aqui uma barra referente ao 9, uma ao 12, uma ao 15 e uma ao 18. Se eu quiser aqui, ó, que não está próximo do eixo, né? Então, eu faço aqui uma barrinha e aqui vem a minha escala, 14, 17, 11 e 8. Como eu desenhei pequeno aqui, o meu maior valor é 17, o meu menor valor é 8. Então, eu posso fazer aqui de 4 em 4, por exemplo. Então, cada linha aqui eu considero 4, 8, 12, 16 e 20. Então, isso aqui posso determinar aqui uma escala, né? Você pode fazer a escala desde que seja no eixo Y, respeitando aquela escala. Você pode mudar a escala no eixo X, respeitando aquela escala. Você não pode misturar uma com a outra. Se você for deixar para fazer a mesma escala nas duas, você vai ter que achar um valor em comum desses valores com esses, para que seja representado ali de uma forma correta, tá? Mas não compensa. Compensa fazer por grandeza mesmo. Faz pelo Y, depois faz pelo X. Então, aqui, o 9 eu vou chegar até o 14. Então, vou pegar a metade aqui de 16 e 12, né? Vou construir aqui 14. Como eu estou fazendo manualmente, pode ser que a minha largura não seja a mesma, tá? Mas tem que ser. O 12 eu vou chegar até o 17. Então, vai ser um pouquinho acima do 16. Ver se eu consigo. Quase. Se não tiver igual, ó, 17. Depois, para a classe de 15, né, que é o ponto médio, vou representar 11. Então, 11 é quase chegando ali no 12. Aqui, perceba que a ideia seria o comprimento igual, inclusive os espaços entre as colunas. E 18 eu tenho 8, que está aqui na segunda linha. Então, esse é o meu gráfico de barras verticais. Se eu quisesse fazer horizontais, basta girar isso daqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o giro aqui. Consigo girar? Aqui consigo. Se eu quisesse fazer barras verticais, ele ficaria mais ou menos assim, né? Aí você trocaria
as suas variáveis. Se eu estou falando em barra vertical, então no meu eixo Y vai ser os salários, enquanto no eixo X vai ser a frequência, porque agora eu vou analisar o tamanho, o comprimento dessa barra, né? Então, a gente mudaria esses valores aqui. Tirar isso, tá feio. Mas daria para construir. Se eu quiser fazer um histograma desses valores, eu posso pegar aqui esses dados e fazer eles emendados, né? Então, deixa eu ver aqui se eu faço a gambiarra aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Pode cá, Caio. Pegar esse. Vamos fazer, né? Gambiarra. Faz o negócio certo. Para o meu histograma, eu não vou colocar o ponto médio, mas sim aonde começa e aonde termina. Então, eu posso começar aqui no 7,5, esse seria 10,5, próximo valor 13,5, o próximo 16,5 e o próximo 19,5. Então, o histograma acaba sendo um pouco mais fácil, né? Então, eu faço lá o 14, vou seguir a mesma escala aqui, tá? 4, 8, 12, 16 e 20. Para 7,5 até 10,5 são 14, então eu vou subir aqui até o 14. Depois eu faço de cá. Subir aqui até o 14. Ó, já ficou torto. Depois eu tenho 17, então eu vou subir o 13,5 até o 17. Tá aqui. Depois o 16,5 vai até 11. Então 11 a gente tem aqui quase chegando lá. E depois eu tenho 8, que dá aqui na segunda linha. Então esse seria o meu histograma. Uma coisa que a gente encontra muito em estatística também seria o polígono de frequência. Para calcular polígono de frequência seria uma figura geométrica formada através do meu histograma. Então a gente considera aqui sempre o ponto médio, essas minhas colunas, e a gente faz aqui um polígono de frequência. Seria este polígono aqui, ó. Vou fazer ele maior. Um pouquinho aqui. Então eu ligo esses pontos médios. Esse seria o meu polígono de frequência, o polígono do histograma. E através do histograma a gente também determina a curva normal, que a gente vai ver nas próximas aulas aí. A gente vai ver de azul. Então, esse conjunto de dados aqui, ele pode ser representado por uma curva, e essa curva, que é chamada de distribuição normal, a gente vai classificar quando ela tem valores mais perto de cá, mais para cá, ou quando ela é meio que contínua. A gente vai ver esse tipo de análise aqui, tá? Aí os outros gráficos depende da forma que eu quero fazer. Se for fazer um gráfico de segmentos, a gente já teria aqui, pode construir aqui mesmo, ó. Então eu pegaria esse valor de cá, deixa eu apagar esse azul. Se quisesse fazer um gráfico de segmentos, seria só essa parte aqui de cima. Um gráfico meio pobre, né, para o que a gente quer, mas daria para construir. E se fosse pelo gráfico de pizza, o gráfico de setores, aí eu teria que fazer as minhas contas em porcentagem. Então, nós temos 50 dados. Se a minha tabela de dupla frequência for completa, eu já tenho lá a frequência relativa, né? Que é dada em porcentagem. Então, aqui no caso seria 14 por 50, daria 28 por 100. Multipliquei por 2, né? Utilizando frações equivalentes, então equivale a 28%. 28% de 360, então aí eu faço a minha conta, posso multiplicar, porque vai dar quantos graus tem aquela fatia, né? Então, nesse caso aqui, 28 por 36, vamos ver. 48 vai 4, 24, 28, 2 vezes 36, 72. 0, 8, 10, vai 1, 9, 10. Então, nós temos aqui
Eu fiz certa a conta? 9 mais 1, 10, isso. 28%, então tem que dividir por 100. 100,8 graus. Então, 100,8, fazer manualmente fica bem chatinho, mas eu utilizo a técnica assim, ó, eu divido ela no meio, depois divido em meio. Cada setor desse é 90 graus. Tá meio torto, tá, gente? Porque aqui não tem como medir. Mas você utilizaria aí o transferidor e o compasso, né, para fazer. Então, se esse pedacinho vale 90, eu posso considerar um pedacinho um pouco maior para representar o 100. Então, a gente vem aqui, paga aqui esse pedaço e pinta isso aqui de alguma cor. Pintar de vermelho. Esse caso aqui seria a primeira frequência. Aí eu vou e coloco um rótulo. Ou eu coloco isso em porcentagem, ou eu coloco o rótulo, né, que é de 7,5 a 10,5. Depende da forma que eu vou fazer. Então, eu construo aqui esse gráfico. Aí, para fazer aqui o 17, que daria 34%, 34% é quase um terço. Deixa eu já apagar isso aqui. 34% seria quase um terço. Então, se eu dividir em 3 pedaços, né? Esse pedaço aqui dividido em 3, essa circunferência dividida em 3, né? Ela seria mais ou menos assim. Então, esse aqui seria o pedaço referente a segunda classe ali, que é 34%. Então, depende do quanto de matemática você quer utilizar para fazer esse gráfico. Então, 11, depois eu acharia aqui mais um pedacinho, fazer aqui mais ou menos. 11 com 8, tem 3 aí dá 19, 11 por 19, vamos fazer assim. Pedacinho aqui maior para o 13,5, pintar de azul. Devia até pegar a bola branca, porque aí ficaria mais bonitinho. Aqui o 11 vai dar 22%, e o último aqui amarelo daria 16%. Muito fraco aqui, ó. Certo? Esse seria o gráfico de setores. Tá joia? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo e a gente se vê no atendimento sexta-feira. Tá bom? Um abraço, fique com Deus e se cuidem.